para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária da primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2012, na sala das sessões plenárias de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira, presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniu-se o senhor conselheiro Anselmo de Almeida Brito, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número legal para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão. Determinou que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não havendo matéria para a hora do expediente, passou-se à ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora a senhora conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, processo TC 12.265/2009, 160/2011, 8869/2009, entre outros, todos relacionados à transferência para a reserva remunerada. Aprovados acordos número 187 a 126 de 2012. Relator conselheiro substituto Sérgio Maciel, processo TC 2315/2009, 8530/2009, entre outros, relacionado à concessão de pensão. Aprovados acordos de 127 a 130 de 2012. Não havendo mais nenhum processo em pauta, a excelentíssima senhora conselheira presidente facultou a palavra aos conselheiros e ao doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, na hora de explicações pessoais. Com a palavra, o conselheiro substituto Sérgio Maciel parabenizou o doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos pela votação expressiva do Tribunal de Justiça para conselheiro desta Casa. Associaram-se à proposição a conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reiterando o que já havia dito na sessão anterior. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a conselheira presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão da primeira Câmara, convocando para a sessão ordinária da próxima quarta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Passo à votação. Conselheiro Anselmo. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. De acordo, senhor. Aprovado. Passo a palavra no horário do expediente aos senhores conselheiros e a representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia passo a relatar. Processos de transferência para a reserva remunerada. O processo TC 16.133 de 2009, interessado é o primeiro sargento PM José Pereira da Silva. O processo TC 15.364 de 2008, interessado é o terceiro sargento PM Reginaldo dos Santos. O processo TC 15.346 de 2008, interessado é o primeiro sargento PM Ednelson Fernandes do Nascimento.
O processo TC 15345 de 2008, interessado é o primeiro sargento PM Givanildo Santana. O processo TC 15337 de 2008, interessado é o terceiro sargento PM José Alberto Pereira da Silva. O processo TC 13235 de 2007, o interessado é o primeiro sargento PM Nildo Alves Honorato. O processo TC 12262 de 2009, o interessado é o segundo sargento PM Luiz Carlos Gonçalves. O processo TC 11572 de 2010, o interessado é o primeiro sargento PM Antônio Rodrigues da Silva Filho. O processo TC 11563 de 2010, o interessado é o capitão PM Amaro Elias de Lima. O processo TC 9793 de 2010, o interessado é o primeiro sargento PM Melias Cesário da Silva. O processo TC 9773 de 2010, o interessado é o segundo sargento PM José Darcy Gomes Filho. O processo TC 9152 de 2009, o interessado é o subtenente PM José Antônio dos Santos. O processo TC 8873 de 2009, interessado, o terceiro sargento PM Messias Baltazar de Andrade. O processo TC 7083 de 2009, interessado é o primeiro tenente PM Elisan Marques de Figueiredo. O processo TC 6453 de 2010, interessado é o primeiro sargento PM Edilson Marinho dos Santos. O processo TC 5492 de 2009, interessado é o subtenente PM Romualdo Santos. O processo TC 2896 de 2010, interessado é o segundo sargento PM Adailson Simões do Rego. O processo TC 2862 de 2010, interessado é o terceiro sargento PM Luiz Carlos da Rocha. O processo TC 492 de 2009, interessado é o segundo tenente PM Paulo Jorge Jerônimo do Nascimento. O processo TC 232 de 2011, interessado é capitão PM Alberto Jorge Lemos de Melo. O processo TC 163 de 2011, interessado é o terceiro sargento PM Silvio Tenório Lopes. Com a convicção da regularidade das transferências para a reserva remunerada, assim como albergado nas manifestações da Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte e o Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, considerando a observância da norma esculpida na linha B, inciso 3º do artigo 97 da Constituição Estadual e demais legislação vigente, pertinente à matéria sob análise, somos pelo registro dos atos acima relacionados. Em discussão, os processos relatados. Conselheiro. Em votação, conselheiro Anselmo. Com a relatora, excelência. Conselheiro Com a Sérgio. relatora, excelência. Aprovados. Processo TC 4353 de 2008 e seu anexo, interessado é a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização, SOMURB. É um contrato de prestação de serviço, número 5 de 2008, seu primeiro termo aditivo, celebrados entre a SOMURB e a empresa Engepro, Projetos de Engenharia Empreiteira de Obras e Representações Limitada. O objeto é a execução dos serviços da Galeria Pluvial na Rua Rita Araré, no Tabuleiro do Martins, e trecho na Rua Senador Teotônio Vilela, no loteamento Simó, nesta cidade de Maceió, conforme cláusula primeira. O valor R$ 11.176,96. O primeiro termo, o termo aditivo, tem por objeto a redução do valor do contrato para R$ 6.462,81. A modalidade foi a dispensa de licitação, uma vez que incidiu a norma do artigo 24, inciso 2º da Lei nº 8666 de 93. O processo TC 10663 de 2008, interessado é a Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, a Comarp. É uma autorização de compra firmada entre a Comarp e a empresa Print Shop Gráfica e Editora Limitada. O objeto é a compra de materiais como discriminado as folhas 216, 27 e termo de adjudicação de folhas 47 do presente processo. O valor é R$ 1.150. A modalidade é a dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso 2º da Lei 8666 de 93. O processo TC 2768 de 2008, o interessado é também a Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, a Comarp. É um contrato de prestação de serviços número 01/2008, celebrado entre a Comarp e a empresa Autoposto Comendador Limitada. O objeto é o fornecimento de combustível pela contratada para suprir as necessidades da contratante, referente a 5.640 litros de gasolina comum,
conforme discriminado na cláusula primeira. O valor é R$ 15.228. O prazo de 12 meses. O termo aditivo, o objeto é a prorrogação do contrato até 20 de maio de 2009, permanecendo inalteradas as demais cláusulas. A modalidade foi a dispensa de licitação, também no artigo 24, inciso 2º da Lei 866 de 93. O processo TC 11.613 de 2008, interessada é a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização, a SOMURB. É um contrato de prestação de serviços número 16 de 2008, celebrado entre a SOMURB e a empresa G Construções Limitada. O objeto é a execução dos serviços de recuperação de uma galeria de águas pluviais no loteamento João 23, bairro do Farol, de recuperação da drenagem e do pavimento por trás do hipermercado Bom Preço na rua Dona Antônia, bairro da Gruta de Lourdes, nesta cidade. O valor R$ 13.289,49. R$ 13.289,49. O prazo para execução será de 30 dias, com vigência de 120 dias, contados a partir da ordem de serviço. A modalidade foi a dispensa de licitação, artigo 24, inciso 1º da Lei 8666 de 93. O processo TC 9611 de 2008, interessada a Polícia Civil do Estado de Alagoas. O assunto é um contrato número 03 de 2008, advindo do contrato de adesão e ata de registro de preço número 087 de 2007 da Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Polícia Civil de Alagoas e a empresa APL Atacadão de Papelarias Limitada. O objeto é a aquisição de papel alcalino A4, destinado à Polícia Civil, descrito no termo de referência e em conformidade com o estabelecido nas disposições da ata de registro de preços do pregão presencial para registro de preço número 085/2007, conforme discriminado na cláusula primeira. Valor R$ 47.500. Prazo de 6 meses. O prazo de até 6 de novembro de 2008, a modalidade foi o pregão presencial. O processo TC 10228 de 2007, interessada a Prefeitura Municipal de Maceió. É um contrato para aquisição de equipamentos odontológicos, números 91 e 92 de 2007, celebrados entre o município de Maceió, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde e as empresas Dental Maceió Limitada e Dental Alta Mogiana, Comércio de Produtos Odontológicos Limitada. O contrato 091 de 2007, o objeto é a aquisição de equipamentos odontológicos para atender os interesses do Programa de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidade e especificações discriminadas no edital e anexo 1. Valor R$ 32.300. O prazo 3 meses. O contrato 092 de 2007, o objeto é a aquisição de equipamentos odontológicos para atender os interesses do Programa de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidade e especificações discriminadas no edital e anexo 1, valor R$ 10.000. Prazo 3 meses, modalidade o pregão presencial. O processo TC 12034/2008, interessada é a Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, a SEMARP. É um contrato de autorização para inscrição de servidores em congresso celebrado entre a Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, a SOMARP, e a Associação Brasileira de Recursos Humanos. O objeto reside na solicitação de inscrição de 32 servidores do município de Maceió para participação no 5º Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas nos dias 25 e 26 de setembro de 2008 na cidade de Maceió, Alagoas. O valor foi R$ 7.990. A modalidade e inexigibilidade de licitação, o artigo 25, inciso 2º da Lei nº 8666/93. O processo TC 11.516 de 2009, o anexo 1. O interessado é a Polícia Militar do Estado de Alagoas, a PM Alagoas. O contrato de prestação de serviço celebrado entre a Polícia Militar do Estado de Alagoas, PM, e o senhor PMAL e o senhor Amauri Ireudo da Silva e outros. Do contrato número 89 de 2009, constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviço pelo senhor Amauri Ireudo da Silva na função de professor para lecionar 640 horas aulas anuais no curso Ensino Médio na disciplina de Química e Física, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, de 19 de abril de 2004, para atender às necessidades existentes de professores, de acordo com a cláusula primeira
perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 6.508,80, conforme folhas 349 dos autos. O contrato número 99/2009 constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviços pela senhora Cláudia Maria Praxedes Leal, na função de professora, para lecionar 480 horas aula anuais no curso Ensino Médio e 280 horas aulas anuais no curso Ensino Fundamental Maior, na disciplina de língua portuguesa, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, de 19 de abril de 2004, para atender à necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 7.729,20, conforme folhas 321 dos autos. O contrato número 100 de 2009 constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviços pelo senhor Genivaldo Tenório de Holanda, na função de professor, para lecionar 680 horas aulas anuais no curso Ensino Fundamental Maior, na disciplina de matemática, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, de 19 de abril de 2004, para atender a necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 6.915,60, conforme folhas 357 dos autos. Do contrato número 101/2009, constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviços pela senhora Adriana Alves Marinho, na função de professora, para lecionar 480 horas aulas anuais no curso Ensino Médio, na disciplina de espanhol, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, de 19 de abril de 2004, para atender à necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 4.881,80, conforme folhas 329 dos autos. Do contrato número 102/2009, constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviços pela senhora Carla Carine Barros de Oliveira, na função de professora, para lecionar 120 horas aulas anuais no curso Ensino Fundamental Maior, na disciplina de Geografia, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, de 19 de abril de 2004, para atender a necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 1.220,40, conforme folhas 333 dos autos. Do contrato número 103/2009, constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviço pela senhora Michela Monique C.L. da Silva, na função de professora, para lecionar 200 horas aulas anuais no curso de Ensino Fundamental Maior, na disciplina de Ciências, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, 19 de abril de 2004, para atender à necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 2.034, conforme folhas 325 dos autos. O contrato número 104/2009 constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviço pela senhora Fernanda Godoy Monteiro de Castro Cavalcante Baracho, na função de professora, para lecionar 320 horas aulas anuais no curso de Ensino Fundamental Maior, na disciplina de Ciências, de conformidade com o artigo 2º e 6º da Lei Estadual número 6.469, 19 de abril de 2004, para atender a necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 3.254,40, conforme folhas 353 dos autos. Contrato 105/2009 constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviços pela senhora Rejane Vasconcelos Pereira da Silva, na função de professora, para lecionar 400 horas aulas anuais no curso Ensino Médio, na disciplina de Filosofia, 400 horas aulas anuais no curso Ensino Médio, na disciplina Sociologia, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6469, de 19 de abril de 2004, para atender a necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, perfazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 8.136, conforme folhas 345 dos autos. O contrato 106/2009 constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviço pela senhora Rita de Cássia Plácido de Melo, na função de professora, para lecionar 400 horas aulas anuais no curso de Ensino Fundamental Maior,
na disciplina de Ciências, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual 6469, de 19 de abril de 2004, para atender a necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, fazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 4.068, conforme folhas 337 dos autos. O contrato número 77/2009 constitui objeto deste instrumento contratual a prestação de serviço pela senhora Isis Maria Paulino dos Santos, na função de professora, para lecionar 120 horas aulas anuais no curso de ensino fundamental menor, na disciplina de ensino religioso, de conformidade com os artigos 2º e 6º da Lei Estadual número 6469, de 19 de abril de 2004, para atender a necessidade existente de professores, de acordo com a cláusula primeira, fazendo o valor total do contrato a quantia de R$ 1.220,40, conforme folhas 341 dos autos. Em relação ao prazo de vigência dos contratos acima referidos, estes serão para a conclusão da carga horária acordada na conformidade do previsto na cláusula primeira destes contratos de prestação de serviço, a contar das suas designações mediante publicação do Diário Oficial do Estado, número 265, de 2 de fevereiro de 2009. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para as presentes contratações se deu na modalidade de inexigibilidade de licitação, uma vez que incidiu a norma do artigo 25, caput da Lei nº 8666 de 93. O processo TC 05547/2009, interessado é a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. É um convênio de cooperação técnica firmado entre o Estado de Alagoas através da CEINFRA e o município de União dos Palmares, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O objeto reside no aperfeiçoamento das ações de operação, manutenção e conservação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de União dos Palmares. Prazo de vigência, 60 meses, contados a partir da data de publicação na imprensa oficial. Quanto ao valor da avença, cada conveniente assumirá o ônus financeiro decorrente da execução na parte que lhe competir executar. Todos estes processos foram instruídos e analisados pelos órgãos competentes e receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público de Contas. Voto pela regularidade dos contratos. Em discussão, os processos relatados. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, Excelência. Conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Com a relatora, Excelência. Aprovados. Para relatar, o conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel. Excelência, inicialmente eu solicito, tenho 4 processos para relatar, mas eu solicito a retirada de pauta de um processo número 11.122/2007, em razão de uma falha que eu constatei aqui no momento. Então a gente vai corrigir aí, talvez a próxima reunião eu traga esse processo. Processo número 14.675/2008. Trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição. O processo trata-se de aposentadoria a senhora Josefa Josete Silva Uemura, ocupante do cargo de enfermeira, classe C, matrícula funcional 22.066, dígito 3, do quadro permanente de cargos efetivos da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Unicisal, do Serviço Estadual do Poder Executivo, nos termos da Lei Estadual número 6.436, de 29 de dezembro de 2003, com proventos integrais calculados sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais, com fundamento no ato governamental constante às folhas 99 dos autos, datado de 18 de julho de 2008. Os documentos constantes nos autos comprovam que a interessada contava com tempo de contribuição suficiente e a idade para inativação, conforme preceitos constitucionais. Os cálculos dos proventos encontram ser elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadoria, reformas e pensões deste tribunal. Considerando exclusivamente o conteúdo dos autos, os pareceres favoráveis da adulta Procuradoria Jurídica deste tribunal, na forma do parecer número 1138/2011, assim como o parecer número 210/2012 da Terceira Procuradoria de Contas do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas,
as folhas 110 e 111, entendemos que o ato ora apreciado obedeceu à legislação vigente. Diante do exposto, a primeira Câmara deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, acorda pela legalidade do ato ora examinado, sendo pelo seu registro para fins de direito na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. Tem mais dois a pensar. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Passo à votação, conselheiro Anselmo. Também acompanha, aprovado o processo. Os outros dois processos, excelência, são... trata-se de concessão de pensão. O primeiro, processo TC número 12.313/2009, trata de auxílio pensão concedida a beneficiária a senhora Rosa Maria da Silva, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Agnello Teixeira da Silva, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 14 de maio de 2009, emitido pelo senhor secretário adjunto de Estado de Gestão Pública do Estado de Alagoas. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito da requerente e autorizam o recebimento da referida pensão. O demonstrativo de cálculo do benefício de pensão foi elaborado pela Secretaria de Estado de Gestão Pública, Superintendência de Gestão Previdenciária, e constam as folhas 42 dos autos. Assim, considerando exclusivamente o conteúdo dos autos, os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, na forma do parecer número 1606/2011, assim como no parecer número 54/2012 da segunda Procuradoria de Contas do Ministério Público de Contas junto a esse tribunal, que atua junto a esse tribunal, entendemos que o ato ora apreciado obedeceu à legislação vigente. Face ao exposto, resolve a primeira Câmara deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, acordar pela legalidade do ato ora examinado, sendo pelo seu registro para fins de direito na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Processo TC número 7.582/2009. Trata de auxílio pensão concedida a beneficiária a senhora Maria do Carmo Pantaleão, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Erval Nogueira, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 28 de fevereiro de 2009, emitido pelo senhor secretário de adjunto de Estado de Gestão Pública de Alagoas. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito da requerente e autorizam o recebimento da referida pensão. O demonstrativo de cálculo do benefício de pensão foi elaborado pela Secretaria de Estado de Gestão Pública, Superintendência de Gestão Previdenciária, e constam as folhas 36 dos autos. Considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas e do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, na forma dos pareceres número 1637/2011 e parecer número 54/2011 da segunda Procuradoria de Contas, respectivamente, entendemos que o ato ora apreciado obedeceu à legislação vigente. Face ao exposto, resolve a primeira Câmara do Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições, acorda pela legalidade do ato examinado, sendo pelo seu registro para fins de direitos na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator. Aprovados. Não havendo mais processos a serem relatados, passo
a palavra aos senhores conselheiros e à senhora representante do Ministério Público Especial no horário das explicações pessoais, para querendo fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a presente sessão em nome de Deus, enquanto os convoco para a próxima sessão ordinária da próxima quarta-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.